Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Hoje nós vamos fazer juntas a borboleta linha. Gente, eu tô encantada com ela, é muito fofa, tá? Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo que tá muito fofo. Essa borboleta é muito fofa. Gente, para você fazer para as crianças, para você ganhar uma renda extra aí, ou sua renda principal, coloca aí na sua, nos seus modelinhos para poder vender, que vai arrasar, tá bom? Eu vou então, bora aprender essa fofurice. Bom, vamos lá. Para fazer o bracinho, eu vou usar a mesma cor que eu tô usando para fazer todas as partes da pele dela, tá? Então, estou usando aqui a linha creme, né? Aí, eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí, eu vou fazer um aumento em cada ponto, tá? Então, ficando aqui com 6 aumentos. E 12 pontos baixos. E aí, eu vou fazer agora uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer aqui, vai dar 3 sequências dessa, tá bom? De 3 pontos baixos e um aumento. E a gente vai ter aqui, ao final, 15 pontos baixos. E aí, nós trabalharemos com esses 15 pontos baixos por 3 voltas, tá? Serão 3 voltas de ponto sobre ponto, então, em 15 pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, voltando, então, a ter 12 pontos baixos, tá? Ainda aqui tudo na cor creme. E aí, o que eu vou fazer, né? Quando, ao final dessa carreira, eu vou fazer uma outra carreira bem rapidinha de ponto sobre ponto, em 12 pontos altos, e aí, pontos baixos, né? E aí, eu vou trocar a minha cor, aqui no meu caso, para a cor azul, que é a cor do meu corpinho, né? O corpinho da minha borboletinha. E vocês vão aí fazer e trocar pela cor do corpinho que vocês estão utilizando, tá? Olha lá, eu mudei aqui a minha cor. E agora eu vou trabalhar em ponto sobre ponto, porém, apenas nas alcinhas de trás, tá bom? Então, vou vir aqui, olha lá. Eu vou pegar apenas nas minhas alcinhas de trás. Terminada essa carreira em ponto sobre ponto, apenas nas alcinhas de trás, eu vou fazer mais 7 carreiras de ponto sobre ponto, normal, né? Pegando nas 2 alcinhas, tá bom? Então, daí eu já volto aqui. Bom, e aí, a gente vai fazer aqui, após fazer as 11 voltas na cor, né, azul, aqui na cor do corpinho, nós iremos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma diminuição e 4 pontos baixos, tá? Eu vou fazer essa sequência, então, por 2 vezes e teremos 2 diminuições ao longo desta carreira aqui. Então, nós iremos fazer uma diminuição, 4 pontos baixos, mais uma diminuição e concluo aqui a carreira com os 4 pontos baixos. E aí, trabalho mais 3 voltas de ponto sobre ponto, tendo aí 10 pontos ao total. Feita aqui as 3 voltas, eu vou fazer uma diminuição e 8 pontos baixos. E aí, eu vou ter, ao final desta carreira, 9 pontos baixos. E aí, eu vou trabalhar 3 voltas de ponto sobre ponto, tendo 9 pontos baixos, tá? E aí, eu vou, na última carreira, fazer uma carreira só de diminuições. Então, vão dar 4 diminuições e um ponto baixo. E a gente vai ficar aí ao total de 5 pontos baixos
ao final deste bracinho aqui. Se você quiser encher agora, pode encher. Se quiser encher, deixar para encher no final, não tem problema. Olha como ele fica aqui, ó. Eu não enchi o meu ainda, tá? Mas dá para encher depois que termina, não tem problema, tá bom? E aí agora a gente vai para a parte da asinha. Eu vou começar aqui pelas asas de cima. A gente tem as asas de cima e as asinhas de baixo, só que cada partezinha dessa asinha serão feitas 2 partes iguais, tá bom? Eu vou usar aqui o rosa pitaia. Você pode usar qualquer outra cor ou pode dar continuidade com a mesma cor do corpo. Eu quis diferenciar, tá? E aí, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer 4 correntes. Feitas 4 correntes, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha e vou fazer ponto baixo. E vou fazer outra vez ponto baixo. E outra vez, tá? Aí, eu vou ficar aqui, ó, com 3 pontos baixos, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um aumento aqui no meu primeiro ponto, e vou fazer um ponto aqui no meio, tá vendo? E aí, ó, aqui no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. Então, vou ficar com 5 pontos aqui, olha lá. Vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, vou fazer, então, um aumento no meu primeiro ponto. Vou trabalhar lá até o penúltimo ponto. Vai dar 3 pontos baixos. E no meu último ponto, vou fazer um aumento. Vou ficar aqui, então, com 7 pontos baixos, tá? Vou fazer uma corrente, virar o trabalho e vou fazer um aumento aqui, ó, no meu primeiro ponto. E vou trabalhar em ponto sobre ponto até o final da carreira. Esse daqui não terá aumento lá no último, vamos ficar com 8 pontos. Agora, eu fiz uma corrente, virei o meu trabalho e fiz 7 pontos baixos, sem nenhum aumento lá no começo. Aí, eu vou vir aqui, ó, no meu último ponto baixo e vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou fazer um aumento aqui no meu primeiro ponto. E vou fazer 7 pontos baixos e vou fazer um aumento lá no meu último ponto. Carreira de número 8, eu fiz uma corrente, virei o meu trabalho e trabalhei por 10 pontos baixos e vou fazer um aumento aqui, ó, no meu último ponto. E aí, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. A gente tem aqui nessa carreira 12 pontos baixos, tá? E aí, eu vou trabalhar assim, em ponto sobre ponto, por 3 carreiras, sempre fazendo uma corrente e virando o trabalho. Fiz as 3 carreiras, daí fiz uma corrente, virei o meu trabalho e fiz 11 pontos baixos. E aí, vou fazer um aumento aqui, ó, no meu último ponto baixo, tá? E aí, vou fazer uma corrente, virar o trabalho, vou começar com um aumento, tá? E vou fazer ponto sobre ponto até o final da minha carreira, ou seja, vou fazer 12 pontos baixos até o final da carreira. E aí, o próximo aqui, olha, eu fiz 13 pontos baixos, sempre é uma corrente, tá bom, gente? Sempre a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho, tá? E aí, eu fiz aqui, ó, 13 pontos baixos e vou fazer um aumento aqui.
neste meu último ponto baixo. Vou ficar com 15 pontos, vou fazer uma corrente, virar o trabalho e vou fazer um aumento neste primeiro ponto aqui, tá? Feito o aumento, eu vou fazer 14 pontos baixos. Aí a gente vai ter aqui ao final dessa carreira 16 pontos baixos. E aí, na próxima carreira, eu fiz aqui 15 pontos baixos e vou fazer aqui, olha, um aumento neste último ponto aqui, tá? E aí, eu vou virar o meu trabalho, carreira de número 15, vou fazer um aumento no meu primeiro ponto e vou trabalhar por 16 pontos em ponto sobre ponto, tá bom? E aí, eu vou fazer 4 voltas apenas de ponto sobre ponto. A gente vai ter aqui ao final dessa carreira 18 pontos baixos e até o final dela, e pelas próximas 4 voltas podemos trabalhar com 18 pontos baixos, tá? E aí, vocês vão sempre intercalar essa carreira com uma correntinha e vira o trabalho, tá bom? Bom, fiz aqui as 4 carreiras de ponto sobre ponto, e aí eu fiz aqui, olha, 16 pontos baixos, e aí eu vou fazer aqui no meu último ponto baixo, eu vou fazer uma diminuição, tá? Vou ficar, então, ao final desta carreira com 17 pontos baixos. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer ponto sobre ponto. A gente vai ter 17 pontos baixos, né? Faremos, então, 17 pontos baixos. Feita a carreira com 17 pontos baixos, eu vou fazer aqui 15 pontos baixos, tá? E vou fazer uma diminuição nesses 2 últimos pontos aqui. Então, eu vou ficar aqui essa carreira com 16 pontos baixos, aí eu vou virar o meu trabalho, vou fazer uma diminuição aqui nesses 2 primeiros pontos baixos. E vou trabalhar por 12 pontos em ponto sobre ponto. E quando chegar os 2 últimos pontos aqui, eu vou fazer novamente uma diminuição nesses 2 últimos pontos. E aí, eu vou fazer 12 pontos baixos aqui nessa outra carreira e vou fazer uma diminuição nos 2 últimos pontos desta carreira, tá? Vou virar o trabalho, né? Fazer uma corrente, virar o trabalho. Vou começar a minha carreira fazendo uma diminuição aqui. E aí, eu vou trabalhar por 11 pontos baixos. Ao total dessa carreira, eu vou ter 12 pontos baixos e a próxima carreira será de ponto sobre ponto. Na próxima carreira aqui, eu vou fazer uma corrente, virar e vou começar o meu trabalho com uma diminuição, tá? E aí, eu vou fazer 10 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto até o final da carreira. Iniciei aqui a outra carreira fazendo 9 pontos baixos e vou fazer uma diminuição nos 2 últimos pontos lá do meu trabalho. Olha lá como que vai ficando, né? E aí, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, e agora eu vou fazer uma diminuição aqui nos 2 primeiros pontos. Vou caminhar aqui por 6 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição
nos 2 últimos pontos. Eu vou ficar aqui com 8 pontos baixos. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 6 pontos baixos aqui. Vou trabalhar, então, em ponto sobre ponto por 6 vezes. E nos 2 últimos pontos aqui, olha lá, vou fazer uma diminuição. Na próxima carreira, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho e começar fazendo uma diminuição aqui nos 2 primeiros pontos. E aí, eu vou fazer 5 pontos baixos, tá? Ou seja, ponto baixo lá até o final do meu trabalho. Logo após, eu fiz aqui 4 pontos baixos na outra carreira e vou fazer uma diminuição aqui no final dessa carreira, tá? Vou fazer uma corrente, virar, vou iniciar aqui nos 2 primeiros pontos fazendo uma diminuição. E aí, vou trabalhar por 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, né? Vou virar o trabalho e vou fazer diminuição. Diminuição aqui nos 2 primeiros e diminuição nos 2 últimos. Então, vou ficar aqui com 2 pontos baixos, tá? E aí, eu vou fazer uma corrente e fazer uma diminuição aqui nesta minha última carreira. Certo? Então, agora eu tenho aqui, olha lá, ela vai ficar, olha, assim, tá? E aí, olha, a gente vai vir aqui com a outra e vai fazer a outra parte. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer agora ponto baixo por toda a volta desse trabalho, para poder ficar bonitinho, tá bom? Por quê? Porque a gente vai construir agora pontos onde não tem, para dar um acabamento, porque senão vai ficar muito estranho isso daqui. Ele vai dar o formato da asinha, tá bom? Então, onde não tiver ponto baixo, a gente vai criar aqui por toda essa volta. Tem uma quantidade específica? Não. A gente vai tentando fazer um sempre próximo do outro, tá? Então, olha lá como que vai ficando aqui. E aí, eu vou fazer por esta volta aqui, aqui e aqui. E aí, a gente vai arrematar e mudar de cor. Bom, agora eu vou vir aqui de qualquer lugar, tá? E vou iniciar o meu trabalho com a mesma cor do corpinho, tá bom? Então, vou iniciar aqui. Onde eu fiz ponto, vou fazer ponto. Então, vou fazer ponto sobre ponto, tá? Só para poder dar um destaque aqui na asinha, tá? Então, a gente vai contornar essa asinha, tá bom? E aí, quando você terminar aqui, você pode enfeitar essa asa, para ela não ficar assim, né? Dessa única cor, porque a borboleta tem muita vida, tem muito colorido, tem muitos detalhes, né? Então, você pode vir aqui e usar o que você quiser para poder enfeitar essa asa, tá bom? Use a criatividade de vocês. E aí, vocês vão lá, vão fazer pode colocar meia pérola, pode colocar aqueles fiozinhos de strass, tá? Use a criatividade e faz do jeito aí que você achar melhor. Não esquece de me marcar no Instagram, vou deixar aqui, tá bom? O @ do Instagram, do canal. E aí vocês me marcam lá para poder mostrar o trabalho lindo que vocês fizeram, tá? E aí a gente vai fazer as asinhas inferiores agora. Para fazer as asas inferiores, eu vou utilizar também o rosa pitaia aqui, né? Então, eu vou fazer 3 correntes
E aí, eu vou voltar fazendo 2 pontos baixos. As asas inferiores é bem parecida com as asas superiores, tá? Inclusive que vamos sempre fazer uma corrente, virar o trabalho, tá bom? E aí, a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai fazer aumento nos 2 pontos. Vamos, então, ficar aqui com 4 pontos baixos. Tá, então aí a gente vai fazer um aumento no meu primeiro ponto. E aí, eu vou trabalhar 4 pontos e fazer um aumento no último ponto, tá? E aí, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos baixos e vou fazer um aumento no meu último ponto aqui. Vou trabalhar da mesma forma na próxima carreira, tá? Eu vou fazer um aumento aqui no primeiro, e um aumento no último, tá? Então, ele vai dar um aumento aqui, 4 pontos baixos e um aumento no final. Eu vou trabalhar assim por essa carreira inteira e mais 5 outras carreiras, sempre fazendo um aumento no começo e um aumento no final. Ao final dessas outras 5 carreiras, nós teremos 18 pontos baixos. Aí, eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto após fazer ali até chegar à quantidade de 18 pontos, então, eu vou subir 3 carreiras de 18 pontos. E então, eu vou fazer a corrente, virar o trabalho, vou começar aqui com uma diminuição nos 2 primeiros pontos, tá? Vou fazer uma diminuição aqui e vou trabalhar em ponto sobre ponto pelo restante da minha carreira. E a próxima carreira eu vou fazer em ponto sobre ponto. Agora, feita a carreira de ponto sobre ponto, eu vou vir aqui e vou fazer uma diminuição no meu primeiro ponto. E vou trabalhar em ponto sobre ponto por toda a volta. E a carreira seguinte vai ser de ponto sobre ponto novamente. Vamos lá, então. Fiz a carreira de ponto sobre ponto. Agora, eu vou iniciar aqui o meu trabalho com uma diminuição. Vou trabalhar por 12 pontos baixos e nos últimos 2 pontos baixos eu vou fazer novamente uma diminuição. Então, a gente vai ficar com uma diminuição no começo e uma diminuição no final, tendo 14 pontos baixos aqui ao final dessa carreira. E aí, a próxima carreira, e aí a gente vai ter 14 pontos baixos ao final desta carreira, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a diminuição nos 2 últimos pontos. Vou virar o trabalho. E aí, eu vou fazer 12 pontos baixos e vou fazer uma diminuição só lá no final, nos meus 2 últimos pontos. Tá? Então, vou ficar aqui com 13 pontos ao final desta carreira. Agora, minha divisão vai ser nos 2 primeiros pontos aqui. Então, vou fazer uma diminuição e 11 pontos baixos. E aí, eu vou trabalhar a próxima carreira em ponto sobre ponto, tendo 12 pontos baixos.
Agora eu vou fazer uma diminuição aqui nos meus 2 primeiros pontos, né? E aí, eu vou fazer uma diminuição lá no final, nos meus 2 últimos pontos. Então, uma diminuição, 8 pontos baixos e uma diminuição. E a próxima carreira será de ponto sobre ponto. E aí, eu vou fazer novamente uma diminuição nos meus 2 primeiros pontos aqui, no começo do meu trabalho. Vou trabalhar aí, então, por 6 pontos baixos e vou fazer uma diminuição lá no final. E, novamente, a próxima carreira será em ponto sobre ponto. Agora, eu vou trabalhar da mesma maneira. Uma diminuição nos 2 primeiros pontos aqui e uma diminuição no final. Então, uma diminuição no começo e uma diminuição no final. E aí, a próxima carreira vai ser desse mesmo jeito. Uma diminuição no começo e uma no final. Fiz aqui as 2 carreiras e fiquei com 4 pontos. Então, vou pegar aqui e vou fazer a minha penúltima carreira, fazendo 2 diminuições e ficando, então, aqui com 2 pontos baixos nessa penúltima carreira. E aí, a próxima vai ser apenas uma diminuição, ficando um ponto lá no final. E aí, eu vou fazer nessa asa a mesma coisa que eu fiz na outra. Vou criar pontos, tá? Então, vou voltar aqui por todo o meu trabalho com a linha pitaia ainda, criando pontos baixos por toda a volta para dar o acabamento da asa. E assim como na asa superior, nessas, né, das inferiores, também será feita uma carreira assim, criando pontos com a mesma cor da asa, e uma outra carreira com o azul, a mesma cor do corpo, por cima dessa daqui. Então, olha lá como que fica a asinha. E aí, vocês também vão decorar da forma como vocês quiserem, seguindo, né, a decoração da asa superior. E para fazer o sapatinho, eu vou fazer aqui 7 correntes e vou fazer lá no meu na minha segunda corrente, né, 1, 2... Vou fazer um ponto baixo, vou começar a fazer aqui um ponto baixo e vou caminhar até o penúltimo ponto baixo, ou seja, vou fazer 5 pontos baixos, certo? Aí, aqui no último, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. E aí, eu vou caminhar aqui pelos meus pontos baixos e chegando lá no último, eu vou fazer um aumento, que daí vai ficar 3 pontos deste lado e 3 pontos do outro. No meu primeiro ponto baixo aqui, então, na segunda carreira, eu vou fazer um aumento. Vou marcar aqui meu ponto. E aí, eu vou fazer 4 pontos baixos aqui na lateral. Perdão, aqui são 5 pontos, tá? Então, vou fazer aqui mais um ponto. E aí, eu vou fazer um aumento. E aí, eu vou fazer uma sequência aqui de um ponto baixo e um aumento por 2 vezes, tá? Então, um ponto baixo e um aumento por 2 vezes. Vou trabalhar aqui por mais 5 pontos baixos. Vou fazer um aumento aqui, tá? Faltando 3 pontos para terminar, vou fazer um aumento. E aqui eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, eu vou fazer 3 voltas de ponto sobre ponto, tá bom?
E aí, feita aqui as 3 carreiras de ponto sobre ponto, eu vou iniciar aqui a minha próxima carreira fazendo 5 pontos baixos, tá? Então, olha lá. Após fazer esses 5 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição, mas eu vou começar a trabalhar por várias diminuições. Eu vou fazer 7 diminuições seguidas. Feito aqui, olha lá como que fica, né? As diminuições nessa partezinha aqui. E aí, eu vou fazer 5 pontos baixos. E aí, nos 2 últimos pontos aqui, olha lá, eu vou fazer novamente uma diminuição. E a última carreira do sapatinho, eu vou fazer 5 pontos baixos e vou subir 5 correntes. Feitas 5 correntes aqui, eu vou pular 7 pontos. Então, 2, 4, 6, 7. Lá do outro lado, ó, do sapatinho, eu vou prender ele com um ponto baixo. E aí, eu vou fazer ponto baixo aqui até o final da carreira e arrematar o meu trabalho, tá? Olha lá que coisa cutie que fica o sapatinho no pezinho dela. Se quiser enfeitar também, colocar florzinha aqui, meia pérola, pode. E aí, para fazer as antenas é super facinho. Eu fiz aqui 6 pontos dentro do anel mágico, fiz aumento na segunda carreira, e aí eu fiz 2 carreiras em ponto sobre ponto, tá? Então, a gente tem aqui 12 carreiras, e agora eu vou fazer uma carreira apenas de diminuições, voltando então a ter 6 pontos baixos. E aí, eu vou fazer 10 voltas de ponto sobre ponto, tá bom? Aqui eu tô usando o rosa pitaia, vocês podem optar por fazer da cor diferente, né? Da mesma cor da asa, ou da corzinha do corpo. Se vocês estiverem fazendo em estilo joaninha, daí fica legal fazer pretinho, né? Que deve estar com a mesma cor do corpo, pretinho. Mas, se estiver fazendo aí colorido, fica a seu critério, tá bom? Então, voltei aqui ter 6 pontos, vou trabalhar então por 10 voltas em ponto sobre ponto com 6 pontos e vou encher a anteninha. Bom, gente, pra fazer a sainha, eu estou usando aqui, olha, um azul marinho, mas é minha opção, tá? Vocês podem fazer aí da mesma cor do corpinho ou da mesma cor da asa. Como eu fiz o corpinho em azul, eu achei que o azul marinho ia ficar com um destaque. E aí, eu fiz 55 correntes. Eu estou usando aqui a Charme, tá? Então, a gente vai ter que sempre ver quando é roupinha, a gente tem sempre que ver se dá certinho lá na nossa boneca, ó. Então, ó, eu fiz aqui e eu com 55 correntes deu certo. A Charme é diferente da amigurumi, é um pouquinho diferente, né? Então, às vezes, se você vai usar uma linha mais fina, uma Anne, ou se vai usar a mesma linha, pode ser que dê diferença. Então, eu vou ir lá pegar, posso fazer as correntinhas que passe para poder ficar ali na cintura, né, da minha bonequinha. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo para poder fechar essas correntinhas, tá? E aí, eu vou fazer 2 correntinhas. E aí, eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou fazer pontos altos, tá? Aqui na saia, eu vou trabalhar em pontos altos. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre cada correntinha, tá? Tendo, então, ao final, os mesmos 55 pontos das 55 correntinhas.
tá? Se você fez mais, tem que ter a quantidade aí, se você fez menos, a mesma coisa. Bom, eu fechei com um ponto baixíssimo na minha segunda corrente, e aí eu fiz aqui uma carreira inteirinha de ponto baixo, tá? E aí eu vou subir aqui 2 correntes, e agora nós iremos trabalhar apenas nas alças de trás. Então, eu fiz aqui, olha lá, uma carreira, né, inteira de ponto sobre ponto, fechei com um ponto baixíssimo e fiz uma carreira inteira de ponto sobre ponto em ponto baixo, tá bom? Aí, eu subi 2 correntes e aí eu vou trabalhar essa carreira inteira apenas nas alças da frente, tá? E aí, eu vou trabalhar em aumento por toda ela. A gente vai fazer pontos altos apenas nas alças da frente e com aumento em cada alcinha que a gente trabalhar aqui, tá? Então, ao final dessa carreira aqui, eu terei 110 pontos. Você vai ter aí o valor, a quantidade de correntinhas que você fez em dobro, tá? Então, olha lá, né? Trabalhamos aqui com aumentos por toda a nossa volta da sainha. Vou aqui fechar na minha segunda correntinha. E aí, eu vou fazer 2 correntinhas para subir. E vou fazer, agora eu vou trabalhar normalmente, tá? Só que eu vou trabalhar agora com um aumento e um ponto alto. Então, eu trabalhei aqui, tá? Por toda a minha volta com a duplicidade dos pontos, né? Então, vou chegar aqui, vou vir aqui, ó, da minha segunda corrente, vou arrematar o meu trabalho. E agora, a gente vai começar a trabalhar normal, tá? Normal aqui pelas correntes. Então, vou fazer 2 correntes, e aí eu vou fazer uma carreira inteira de um aumento em ponto alto e um ponto alto. Então, vou trabalhar um aumento em ponto alto, aumentei aqui, no próximo faço um ponto alto normal, aumentei aqui e no próximo um ponto alto sozinho, tá? E vou trabalhar assim por toda a minha volta. E aí, ao final dessa carreira aqui, a gente vai fechar novamente com um ponto baixíssimo. E na carreira seguinte, iremos trabalhar em ponto sobre ponto. Bom, e aí, a gente terminou a parte da sainha e vamos fazer apenas a última carreirinha aqui para poder dar um acabamento nela. Então, vou fazer uma corrente, tá? Aí, eu vou fazer um ponto baixo. Porém, agora, ao invés de dar continuidade a esse ponto baixo aqui, ó, pra frente, eu vou fazer ele para trás. Então, eu vou vir aqui, ao invés de vir aqui, eu vou vir aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. E assim, eu vou ir trabalhando, tá? Pegando sempre no ponto de trás, olha lá. E vou fazer assim por toda essa volta, tá bom? E aí, a gente pode arrematar a nossa sainha aqui. E você pode ou não costurar ela na borboletinha. Como eu sei que aqui em casa, né, a sainha da borboleta vai se perder no meio dos vestidos, eu vou costurar, tá bom? Mas daí você pode ou não costurar ela no corpinho da borboletinha. Fica a critério de vocês. Olha lá que ponto fofinho. Pessoal, vou contar tudo aqui que eu fiz, né? A gente já tinha colocado aqui, já tinha ensinado a colocar as anteninhas, essa parte da cabecinha. Bom, eu coloquei aqui, ó, esse cintinho, né? É aquele cordãozinho de pérolas, tá?
de mini pérolas, né? Aqui no sapatinho eu coloquei alguns detalhes, aqui na manguinha e na parte dos pezinhos, aquela parte em que a gente deixou as correntinhas, né, pra fora, a gente vai pegar ela em cada alcinha e vai fazer 3 pontos baixos em cada alcinha, que ela fica assim. Olha lá as asas da borboleta. Olha, as asas dela, eu fiz o seguinte. Eu fiz correntinhas e colei aqui e fiz um desenho, né, na asa e colei uma meia pérola, tá? Aqui eu fiz uma daquelas florzinhas que a gente encontra, mini rosas, né? Que a gente encontra em vários tutoriais aí do YouTube. E pra colar a asinha, colar não, né? Pra costurar a asinha, a de cima ela é costurada um pouquinho assim, ó, pra cima. Um tanto assim, mais ou menos, pra baixo do pescoço, porque ela não pode ser colado no meio, tá? Se ela for colado muito no meio, a de baixo, ela vai ficar sem espaço, tá? E a de baixo vem logo embaixo dela. A de cima, qual a posição certa, gente? Essa parte aqui, ó, mais pontiaguda, ela vai pra cima, né? Então, a parte fininha que fica lá, aquela parte fininha, ela encaixa, ela que vai ser costurada, e a parte pontiaguda fica pra baixo, a parte mais arredondadinha fica pra cima, perdão, e a parte mais arredondada fica pra baixo. A asinha menor. A asinha menor também segue o mesmo aqui, ó, essa parte aqui mais fininha fica lá no meio. E aí, olha, a parte mais... como vou explicar aqui? Essa parte, ela tem um detalhe, ó, ela forma um detalhe. A de cima não, a de cima ela é completamente arredondada. A parte de baixo, ela tem uma movimentação assim que cai, ó. Então, essa parte, ela vai pra baixo, tá? E aí, ela fica mesmo assim, uma meio que por cima da outra. Normal, tá? Porque ela é bem grandona, é assim mesmo, essa é a intenção. Aí, pra fazer a cabecinha, eu vou deixar uma foto aqui do que eu fiz. Eu peguei e fiz aqueles rolinhos de crochê que eu sempre faço. E costurei no pescoço dela antes de introduzir no corpinho. E daí fui fechando, fui costurando. O que é importante saber dessa costura, que não dá para pegar só no gorro, senão ele não vai ter sustentação. A gente vai ter que forçar um pouquinho, introduzir no gorro e pela cabecinha para poder dar a sustentação. E vai ter que fazer isso várias vezes, tá? Porque é uma cabeça muito pesada pro corpinho, né? Então, para ter sustentação, vai ter que fazer isso várias vezes. E aí, eu até cheguei a colocar, ó, dar um pontinho aqui na cabeça, voltar pra cá, costurar várias vezes, vir na cabeça da pra cá, voltar pra cá, pra poder dar sustentação pra essa cabecinha dela, tá? Então, assim, é em torno de umas 5 vezes, mais ou menos, que eu cheguei a costurar aqui, ó, o pescocinho, entre o pescocinho e a cabeça, tá? Pra poder ficar bem firminho. E aí, espero que vocês tenham gostado da borboletinha Aninha e até o próximo vídeo.